Os futuros distópicos são um dos principais assuntos abordados pela ficção científica, sempre trazendo diferentes alertas sobre os muitos caminhos que a humanidade pode seguir, desde o estado absoluto até a distopia capitalista do cyberpunk, distopias de um mundo sem água ou de um mundo sem terra. Mas em 2002, um filme de ação trouxe uma ideia interessante, como seria um futuro distópico sem sentimentos. E mais importante, vale a pena trocar aquilo que nos torna humanos por paz e segurança? Concebido como um simples filme de ação, Equilibrium foi claramente inspirado por alguns movimentos que estavam fazendo bastante sucesso na época. Muitas vezes ele é deixado de lado como uma simples cópia do imensamente popular Matrix. Mas pode existir muito mais camadas nessa obra do que simplesmente um filme de ação super estilizado. Eu sou o Matheus e esse é o Central Pandora, e hoje vamos relembrar esse filme que aos poucos vem ganhando o título de clássico cult. E antes de explorarmos um pouco mais as camadas por trás de Equilibrium, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de outros universos da ficção científica e receber conteúdo e entretenimento de todas as galáxias. Em Equilibrium, acompanhamos a história de uma sociedade futurista chamada Líbria. Após uma terceira guerra mundial, foi determinado que a sociedade não sobreviveria à quarta. Por isso, foi decidido que as emoções são a causa de pensamentos negativos, como a raiva e a inveja, o que acaba nos levando à guerra. Com o advento de uma droga chamada Prosium, as emoções passaram a ser suprimidas com sucesso, e a paz passou a reinar no mundo, com exceção dos rebeldes que insistem em sentir e a desafiar a autoridade central do pai e do Tetragrammaton. E no meio dessa história temos o clérigo John Preston, um dos principais soldados de Líbria contra a resistência, aos poucos descobrindo seus sentimentos. Com um conceito assim, seria bem fácil fazer um filme onde o herói simplesmente recupera os seus direitos de sentir, e de certa forma Equilibrium até que é bem despretensioso com essa premissa. Mas isso não quer dizer que não existam certas camadas que a gente pode analisar para dar um pouco mais de peso para esse futuro distópico. Em Líbria, todo tipo de arte considerada emocional demais é destruída, evocando inspirações visuais e temáticas claras em Fahrenheit 451, além de eventos históricos que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. Mas apesar de ser um tema importante no filme, a censura em si não é o seu foco principal, mas sim a conformidade e o quanto isso nos distancia do que nos torna humanos. Claramente inspirado por 1984, tanto no livro quanto no filme, Equilibrium vai no caminho oposto e explora como a falta de sentimentos pode nos tornar piores, ao invés do uso da raiva, como acontece na obra de Orwell. Com isso, um dos principais pontos do filme se torna a noção de que não existe mais guerra nessa nova sociedade. At last, war is but a word whose meaning fades from our understanding. Mas na primeira cena que temos, de forma surpreendentemente sutil, Equilibrium nos lembra que a própria noção de guerra e a capacidade de notarmos o seu efeito negativo está diretamente ligada com a nossa capacidade de sentir. Por isso, não há guerra ou violência em uma sociedade que não entende esses conceitos, afinal eles não possuem empatia, que é um sentimento fundamental. E o filme mostra isso de forma bem interessante, intencionalmente ou não, através do sangue nas cenas de luta. Enquanto Preston está sob o efeito do Prosium, as cenas de ação apresentam um estilo característico de filme de ação, com pouco sangue, mesmo em mortes fundamentais para a trama. Quando o personagem já está sentindo, o sangue é muito mais proeminente, dando sinais de que, com os seus sentimentos, Preston passou a ficar ciente do que está tirando vidas. Um ponto de convergência é quando o clérigo, pela primeira vez, percebe que todo esse tempo ele estava vivendo uma guerra, e que a utopia de Líbria é baseada em uma grande mentira.
Precisamos de nossas emoções para entendermos quando estamos do lado errado ou até mesmo do lado certo, mas o quanto isso custa e afeta todos ao nosso redor. Em seu ápice, Preston percebe isso ao iniciar a revolução necessária para que a rebelião vença, mas é bem possível ver que ele entende o peso que esse momento carrega. Don't you see, Preston? It's gone. Everything that makes us what we are traded away. There's no war. No murder? What is it you think we do? Um outro aspecto bem interessante é justamente como as emoções são tratadas, não como algo sagrado, mas sim algo que precisa de um certo controle. Without control, emotion is chaos. But how is that different? The difference being is that when we want to feel, we can. Isso também é demonstrado em duas cenas de luta, quando Preston acabou de descobrir sua capacidade de sentir, ainda dominado pelas suas emoções e tendo problemas para se manter acima de Brent. Depois, quando os personagens voltam a se enfrentar no final, com Preston ainda sentindo, mas controlando seus sentimentos. Com isso, temos a mensagem por trás do título, a necessidade de equilíbrio. Ok, pode não ser das melhores ou então a mais original, mas ainda assim, acrescenta uma nova interpretação para um filme que, em sua superfície, parece bem raso. Por fim, outra camada que pode ser interpretada em equilíbrio, que acaba elevando o status do filme, além da sua condição de apenas um filme de ação, é como a propaganda é tão poderosa no controle da população quanto o Prosium. Claro, isso é apenas uma interpretação minha, mas o Prosium, uma clara referência ao Prozac e ao Valium, não é um inibidor completo de emoções, afinal isso seria impossível, mas na verdade é um controlador de serotonina e tranquilizante. E se não for o Prosium que mantém os librianos menos humanos? E se for a propaganda do Tetragrammaton, mais especificamente a imagem do pai? A figura do pai é proeminente em várias cenas, sempre lembrando a população dos males dos sentimentos e sempre como a sociedade é vitoriosa por ter vencido essa doença. Isso pode indicar que o Prosium não é exatamente a ferramenta de controle de Líbria, mas é o facilitador para que os librianos se sentissem mais suscetíveis a quem os controla. Com isso, um dos temas de equilíbrio mudaria do simples regime totalitário e fascista que tirou nossas emoções para uma história em que entregamos as nossas emoções, seduzidos pela propaganda da segurança e da facilidade de não ter que lidar com algo tão humano, indo muito além da censura e sendo uma mensagem também sobre a apatia em relação à liberdade, seja uma apatia natural ou provocada por um químico. Também fazendo uma clara referência a como o ópio foi usado no mundo real. Prosium, the great Nepenthe, opiate of our masses, glue of our great society. Isso explicaria por que tantos passam a querer sentir, não porque o Prosium bloqueia as emoções completamente, mas porque ele cria um ciclo de inércia em relação ao óbvio regime totalitário. Um ciclo que pode ser quebrado quando saímos dessa apatia. Talvez não seja coincidência que o acesso à rebelião e à liberdade de Preston seja por uma estante de livros, e porque a arte é tão protegida por esses rebeldes. Além disso, também temos uma mensagem sobre a clara hipocrisia da elite dessa sociedade, que se permite o que foi negado ao resto da população. Are you playing with me, cleric? Mas ainda com essas muitas camadas, Equilibrium é um filme de ação e ele merece ser relembrado e bem reconhecido por sua criatividade em várias cenas. A comparação com Matrix é bem recorrente e até mesmo o filme fez essa comparação ao estampar "Esqueça Matrix" logo na capa. Mas Kurt Wimmer estava claramente tentando criar uma obra hiper estilizada com inspirações similares a Matrix. Enquanto existem cenas que podem lembrar a obra das Wachowski, principalmente uma cena específica, Equilibrium tem muito mais semelhança com 1984, caso o filme fosse dirigido por John Woo.
John Woo é um dos diretores mais lendários do cinema de Hong Kong, tendo feito algumas obras em Hollywood, com o mesmo estilo, mesmo que com menos impacto. Woo ficou famoso por popularizar o estilo do Gun Fu, onde os tiroteios possuem uma coreografia elaborada, tal como as lutas com espadas. E enquanto Matrix se inspirou na câmera lenta de Woo para esse tipo de cena, Equilibrium se inspirou na coreografia, trazendo cenas que até hoje são bem icônicas, sendo a primeira vez que vimos no cinema o Gun Kata, a evolução do Gun Fu. A obra de Wimmer traz um estilo único nas cenas de combate com armas de fogo, que honestamente são mais inspiradas do que o Matrix quando o assunto é a criatividade por trás da ação. O filme pode até não ter sido uma grande influência para outros filmes, mas o Gun Kata tem um estilo que lembra muito o que você veria em um videogame. Talvez seja por isso que tantas obras relacionadas a essa mídia parecem tirar inspiração desse filme sci-fi. Equilíbrio não é um filme para todo mundo, e isso é completamente entendível, mas com o seu uso sutil de cores e os muitos temas que discutimos nesse vídeo, ele merece ser relembrado e revisitado por fãs da ação e da ficção científica. Muito obrigado a você por ter acompanhado mais esse vídeo do canal e um agradecimento especial aos nossos apoiadores que ajudam o Central Pandora a continuar levando entretenimento para todas as galáxias. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo.